Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 9, a matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos iniciar com o nosso assunto sobre reações químicas. Vamos fazer uma definição geral de como ocorre uma reação química. A gente vai falar sobre os tipos de reações químicas, de síntese, de decomposição, enfim, de simples troca, dupla troca, alguns tipos de reações químicas. A gente vai comentar só sobre essas básicas. E vamos falar sobre reações reversíveis e reações irreversíveis. Quais são as características de cada uma delas? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje. Vamos definir as substâncias e as misturas. O que é uma substância? O que é uma mistura? Qual a diferença entre elas? Vamos identificar os tipos de reações químicas, síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. E vamos classificar as reações químicas como reversíveis e irreversíveis. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante que vocês façam anotações desse conteúdo, dessa matéria. Definições, conceitos, isso, se vocês têm anotado, fica mais fácil de vocês revisarem. Pensem, eu preciso saber o que significa substância. Putz, eu sei que o professor passou lá na aula 9 do nono ano, vou ter que procurar, assistir a aula inteira para achar aonde ele definiu o que é a substância. Se você tem no caderno anotado, você sabe, opa, aqui está a definição de substância. Substância é isso, isso e isso. E pronto. Fica muito mais fácil de vocês terem acesso a essa informação, a essa revisão de conteúdo, do que se vocês não anotarem ele. Sem falar que é mais fácil de gravar esse conteúdo na cabeça, no conhecimento, assimilar esse conteúdo, se vocês anotarem. Certo? Vamos começar então? Substâncias e misturas. Os materiais podem ser formados por uma única substância ou por misturas de substâncias, várias substâncias unidas entre si, formando os materiais. O que é o material? A carteira, o quadro, o giz, a televisão, são formados por materiais. O ar que nós respiramos é matéria. Então, a matéria e os materiais podem ser formados por uma única substância ou misturas de várias substâncias. Substância é um material formado por um único tipo de componente, podendo ser uma molécula ou um elemento químico. Substância. Eu tenho a água pura, sem minerais dissolvidos nela. Eu tenho a substância água. Foi tirado todos os minerais, ela ficou pura. Então, ela vai ser uma substância. É formada apenas por H2O, sem outros materiais dissolvidos nela. Ou eu posso ter um cilindro de oxigênio. Esse cilindro de oxigênio tem apenas O2 ali dentro. Eu tenho apenas oxigênio ali dentro. Não tenho hidrogênio e nitrogênio que nem o nosso ar atmosférico. Nós temos substâncias. Água pura, somente formada de H2O, formada por moléculas de água, e nós temos o oxigênio, um cilindro de oxigênio, formado apenas por um único elemento químico, oxigênio, que vai ter as suas ligações, vai formar moléculas, mas vão ser moléculas de um único elemento químico. As substâncias elas podem ser divididas em simples e compostas. Substância simples é formada pelo mesmo elemento químico, como o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio que estão ligados entre si e formam a molécula de oxigênio. O hidrogênio, mesma coisa. Dois átomos de hidrogênio ligados entre si formam uma molécula de hidrogênio. Se eu tenho um cilindro de oxigênio, eu vou ter dentro desse cilindro apenas oxigênio. Então, eu tenho uma substância simples, formada por apenas um único elemento químico. Já uma substância composta, ela é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes, como é o caso da água ou
do cloreto de sódio, do sal de cozinha. A água, H2O, formada por oxigênio e hidrogênio. Mas se eu tenho só H2O num copo, sem minerais dissolvidos, eu vou ter uma substância composta, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio, apesar de ser uma molécula de água. Ou sal de cozinha, eu tenho um potinho com sal de cozinha, sem nenhum outro material dissolvido nele, misturado com ele, eu vou ter uma substância composta de sódio e cloro, formando hidróxido de sódio. Cloreto de sódio, o sal de cozinha. Certo? Cloreto de sódio. Já uma mistura é constituída de duas ou mais substâncias diferentes, simples ou compostas. Então, quando eu misturo duas substâncias ou mais, eu vou ter uma mistura. O nome ali já está associando, já está indicando. Então, a mistura é a mistura de duas substâncias ou mais. Ela é obtida ao combinar-se substâncias em qualquer proporção, sem provocar reações químicas. Se eu pego a água, dissolvo uma colher de sal na água, eu vou ter uma mistura. Ali eu não vou ter água pura apenas. Eu vou ter H2O com sódio e cloro. Certo? Eu vou ter a água, a molécula de água, misturada com o sal de cozinha. Então, são duas substâncias diferentes que se misturaram, mas não resultou em reação química nenhuma. Elas só se misturaram, virou uma mistura. Um ótimo exemplo é a água, que contém muitos sais minerais diluídos nela. Então, você tem a água se tira da torneira, ela vai ter o cloro, ela vai ter flúor, ela vai ter sódio, ela vai ter cálcio, enfim, ela vai ter muitos sais minerais dissolvidos nela. A água que nós bebemos na torneira, ela não é pura. A água que nós compramos, água mineral, ela não é pura. Para ela ser pura, ela precisa passar por um processo técnico, um processo de laboratório, onde vai ser retirado todos os íons, onde vai ser retirado todos esses outros minerais que estão dissolvidos nela. E o que são reações químicas? Uma reação química ocorre quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos que são substâncias diferentes das originais. Então aí nós precisamos ter em mente que nós vamos ter reagentes, de um lado, reagentes. Esses reagentes vão reagir entre eles. No nosso exemplo aqui, nós temos como reagentes o hidrogênio e nós temos como reagentes a molécula de oxigênio, molécula de hidrogênio com a molécula de oxigênio. Eles vão reagir entre si, representado por essa seta. Às vezes nessa seta vai aparecer adição de calor, adição de água, enfim. A seta significa que eles estão reagindo entre si, os reagentes, e vai originar produtos. E esses produtos, eles têm que ser diferentes dos reagentes para dizer que ocorreu uma reação química. Então, produtos têm que ser diferentes dos reagentes. Igual, riscado significa diferentes, certo? Então, nós temos aqui reagentes, duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio estão reagindo entre si e deram origem a duas moléculas de água. A molécula de água é diferente da molécula de oxigênio e de hidrogênio. Ela é a mistura dessas duas moléculas, certo? Uma molécula de oxigênio quebrou-se, dividiu-se. Ou seja, rompeu a ligação química que existia entre elas.
eles se separaram, mas ficaram instáveis, precisaram se estabilizar. Para eles se estabilizarem, esses oxigênios, eles pegaram o hidrogênio, as moléculas de hidrogênio que estavam ao redor, que estavam reagindo com ele, e uniram essas moléculas de hidrogênio aos oxigênios, dando origem a uma molécula de água, certo? Então, os produtos são diferentes dos iniciais, diferentes dos reagentes. As reações químicas podem ser classificadas em reação de síntese, reação de decomposição, reação de simples troca ou reação de dupla troca, entre outras, mas aqui a gente vai ver essas 4. O que é uma reação de síntese? Ocorre quando os reagentes interagem entre si, formando uma nova substância, que é a soma de seus átomos. Ou seja, nós temos, no nosso exemplo anterior, nós temos moléculas de hidrogênio com moléculas de oxigênio que deram origem a moléculas de água. A água é o H2O, a união do oxigênio com o hidrogênio. Então houve uma síntese, houve uma união, uma produção de uma nova molécula. É mais complexa do que os reagentes, certo? Aí nós temos a reação de decomposição, também chamada de análise. Ocorre quando uma substância composta se decompõe, dando origem a outras substâncias mais simples. Nós temos aqui o peróxido de hidrogênio. Então, a água oxigenada é H2O2. Estão ligados entre si. Duas moléculas de oxigênio, representado por essas bolinhas brancas maiores, e duas moléculas de dois átomos de oxigênio, representado pelas bolinhas brancas maiores, e dois átomos de hidrogênio, representado pelas bolinhas vermelhas menores. Elas vão passar por uma reação química de análise, de decomposição. Elas vão ser quebradas em moléculas mais simples. A setinha indicando que ocorreu uma reação química e o produto que originou foi a quebra desse peróxido de hidrogênio. Ele foi quebrado em H2O, um oxigênio apenas ligado a dois átomos de hidrogênio, e resultou também em oxigênio nessa reação. Então, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, se decompôs e deu origem a água e oxigênio. Houve a quebra dessa substância. Então, é uma reação de decomposição. E aqui tem a outra representaçãozinha. Então, do que aconteceu, só que com a água. Eu tenho duas moléculas de água. Essas moléculas de água receberam uma corrente elétrica e durante essa corrente elétrica, a eletrólise, elas perderam a sua ligação química. Então, H2O, que estava unido, formando uma molécula maior, ela se quebrou em hidrogênio e oxigênio, certo? Reação de simples troca. Ocorre quando os átomos que formam uma substância simples trocam de lugar com os átomos que formam uma substância composta. Nós temos aqui, por letras, mas enfim, o A representando uma substância simples e o X e o Y representando uma substância composta. Vamos pensar que cada letra dessa representa um elemento químico. Então, a substância composta formada por X e Y e a substância simples formada por A. O que vai acontecer da simples troca? O X, por exemplo, ele vai, em vez de fazer uma ligação com o Y, ele vai passar a fazer uma ligação com o A. E vai resultar numa substância composta. Mas o Y ficou sozinho agora e ele é uma substância simples. Então, uma substância simples e uma substância composta reagem entre si, dando origem a uma outra substância simples e uma outra substância composta. Certo?
Ali nós temos um exemplo com o ferro e o sulfato de cobre interagindo entre si, reagindo entre si. Os reagentes, ferro e sulfato de cobre. O produto, o ferro e o sulfato, o enxofre e o oxigênio, eles trocaram de lugares ali. Então, o enxofre e o oxigênio formaram agora uma substância composta com o ferro, sulfato de ferro, e o cobre ficou sozinho formando uma substância simples, o cobre. Legal? Reação de simples troca. Reação de dupla troca agora. Quando ocorre a reação entre duas substâncias compostas, onde átomos de uma substância podem trocar de lugar com os átomos de outra substância, resultando em duas substâncias compostas diferentes das iniciais. Sempre lembrando isso, o produto tem que ser diferente do reagente. Não pode ser igual, o produto tem que ser diferente do reagente, para representar uma reação química. Nesse caso, nós temos duas substâncias compostas, e essas substâncias compostas trocaram de lugar alguns átomos entre elas. E essa troca de átomos deu origem a duas substâncias compostas diferentes. Nós temos aqui a reação onde A e B estão formando uma substância composta, e C e D estão formando outra substância composta. Eles vão reagir entre si e vão dar origem às substâncias AD e a substância CB, certo? Voltando, representando agora na forma de uma equação, com elementos químicos mesmo, com substâncias, nós temos o ácido clorídrico interagindo com o hidróxido de sódio, reagindo ali. O produto vai ser cloreto de sódio e a água. Percebam que alguns átomos trocaram de lugar, e essa troca de lugar deu origem a duas novas substâncias. Aí nós temos então que as reações químicas elas podem ser classificadas como reversíveis e irreversíveis. Reações irreversíveis ocorrem quando um dos reagentes é completamente consumido. Por exemplo, uma madeira queimando. Você pega um palito de fósforo, acende ele, ele vai consumir todo o palito. Queimou todo o palito. Tem como você reverter essa reação? Não tem. A madeira, ela queimou, liberou gases, liberou energia na forma de calor, mas ela não pode voltar a ser o palito de fósforo, a madeira. Porque foi uma reação irreversível. Não tem como você retornar ao seu produto original. Já as reações reversíveis ocorrem quando o produto de uma reação pode tornar-se novamente o reagente, como ocorre ao evaporar a água dentro de uma panela fechada. Você está evaporando a água evaporou, passou do estado líquido para o estado gasoso, mas a panela está fechada. Então, ali na tampa ela vai condensar e vai voltar a ser líquido. Foi uma reação reversível. Mostramos ali já hoje a eletrólise da água. A água, molécula de água, H2O, quando submetido a uma corrente elétrica, ele pode se quebrar. Essa quebra vai dar origem a hidrogênio e oxigênio, que podem interagir entre si e dar origem novamente a uma molécula de água, formada por H2O. Legal? Então, reações reversíveis podem voltar no tempo, entre aspas, o produto final pode voltar a ser o reagente, e nas reações irreversíveis o produto não pode voltar a ser o reagente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas e anotações e nos vemos na nossa próxima aula.